Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Isso vai ajudar muito na divulgação do canal e eu agradeço do fundo do coração a sua colaboração. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Guerra dos Emboabas. Pois bem, galera, então é o seguinte, antes de eu começar a falar especificamente sobre a Guerra dos Emboabas e o que foi a Guerra dos Emboabas, nós temos que entender por que essa guerra vai acontecer, o que está acontecendo, que situação nós estamos vivendo na colônia para que essa guerra venha acontecer. Para quem não sabe, a região de São Paulo, no início da colonização, era conhecida como grandes centros de pessoas destemidas, vamos usar esse termo, na caça indígena, ou seja, pessoas que desbravavam em busca de indígenas para serem escravizados. Então, nesse desbravamento, a capitania de São Paulo, ela vai pegar aquela região onde hoje é Minas Gerais. Então, alguns desbravadores vão atrás de grupos indígenas para serem escravizados. E nesse processo, nesse caminho, em busca de determinados grupos indígenas para que eles conseguissem manipulá-los e escravizá-los, eles vão se deparar com a região conhecida como Minas Gerais. A primeira pessoa que vai ter o contato com esse ouro e que vai ser nominado o descobridor, sei lá qual é o termo que a gente pode usar, a pessoa que encontrou o ouro dentro do nosso território, foi Antônio Rodrigues Arzão, tá bom? Esse cara que está aparecendo aqui para vocês na tela. Então, o que a gente tem que entender disso? O cara estava caçando indígenas para escravizar indígenas, ou seja, para que finalidade ele queria, e nesse processo, adentrando no território da capitania de São Paulo, ele vai chegar na região lá onde é Minas Gerais, e especificamente, para ser mais preciso, ele vai achar o ouro numa cidade mineira onde é conhecida atualmente como Sabará. Então esse foi o primeiro local que foi encontrado ouro dentro de Minas Gerais. Então o que vai acontecer? Os paulistas, sabendo que existe ouro dentro da sua capitania, eles vão começar a adentrar e essa notícia vai começar a rolar. Quando essa notícia da descoberta do ouro vai começar a espalhar pela colônia, é lógico que vai migrar pessoas de todos os lugares da colônia e até mesmo pessoas de Portugal. Por quê? Em busca de enriquecimento fácil. Você ia cavar o ouro, achar dinheiro e dentro da terra você acharia a sua fortuna para o resto da sua família e vai saber quantas gerações viveriam somente com a riqueza que você vai tirar dessa terra. Então a promessa de um lucro muito fácil, de dinheiro muito fácil, vai atrair muitas e muitas pessoas para essa região que ainda era da capitania de São Paulo. Então, conforme esse povo vai chegando, lógico que os paulistanos não vão gostar, porque, poxa, eles estão chegando aqui, estão tomando conta. E principalmente Portugal. Portugal vai chegar, vai fundar vilas, vai começar a organizar organizações políticas dentro onde ela vai recolher imposto. Então todos essas coisas que vão acontecendo vão gerar problemas. E esses problemas vão acabar na famosa Guerra dos Emboabas. Conseguiram compreender? Então, só para a gente dar mais uma resumida, para você se localizar legal e a gente conseguir entender de fato o que era a Guerra dos Emboabas, tudo começou quando os paulistanos adentraram capitania dentro, chegaram próximo à região de Minas Gerais, vão encontrar ouro, né? Mas lembrando que eles estavam atrás de grupos de indígenas. Tem vários aspectos dessa história que dizem que indígenas mostraram um ouro para eles, outros não, que eles encontraram, mas fato é que o ouro foi encontrado na região onde hoje é Minas Gerais, e ali o povo começou a migrar para essa região, porque todo mundo queria enriquecer de uma maneira muito mais fácil. Se plantar cana-de-açúcar estava dando muito dinheiro, o ouro ia dar muito mais, afinal o ouro
é uma pedra preciosa e que vale muito mais que a cana-de-açúcar. Então a galera vai começar a migrar, trazer escravos e por aí vai. E os paulistanos, muito desgostosos com a situação, vão começar algumas revoluções dentro desse cenário que nós acabamos de descrever. Nos primeiros anos de mineração, já vão ter enormes conflitos ali dentro, principalmente entre os paulistas e as pessoas que estão vindo de fora, porque vem galera da Bahia, vem galera do Grão-Pará, vem galera do Maranhão, vem de tudo que é região, ali do Rio de Janeiro, vai vir pessoas de Portugal, todos em busca da riqueza fácil. Então, conforme esse povo vai chegando e vai tomando o espaço que na teoria pertencia à capitania de São Paulo, mas em nenhum momento era de fato especificamente deles, né? Era sim da coroa, porque o território é da coroa, eles vão se revoltar, porque, poxa, a gente achou o ouro e a gente não tem nem um tempo nosso para retirar esse ouro, já está todo mundo chegando, como que vai ficar essa situação? Então, enormes conflitos internos vão acontecer, isso é inevitável. Pessoas se matando, umas entre as outras, tá? Vamos deixar claro, não estou falando de suicídio, mas pessoas se matando por causa de território, pessoas guerreando por causa de quantias de ouro que um lucrou a mais que ele, e por aí vai. Então, todo esse cenário, é lógico que ia se possivelmente desenvolver uma guerra, era questão de tempo. Nesse cenário de pequenas guerras internas que está acontecendo nessa região de Minas Gerais, porque o ouro está sendo extraído, sim, independente se os paulistas gostem ou não, vai ser entre paulistas e forasteiros. Quando eu falo forasteiros, eu englobo todas as pessoas que não eram da capitania de São Paulo e que estão migrando para essa região em busca de riqueza. Então, conforme esse povo vai chegando, conforme essa galera vai se fixando por ali, as guerras internas vão acontecendo. E nesse período, o povo que vinha de Portugal, os descendentes diretos de portugueses que estavam chegando nessa região, eram os que os paulistanos tinham mais raiva. E nesse processo, os portugueses vão ganhar o apelido de Emboabas. Aí que vem o nome, a Guerra dos Emboabas. Conforme os paulistanos vão ganhando espaço dentro de Minas Gerais e se fixando em locais mais bem localizados e ganhando seu espaço, eles vão proibir os emboabas, ou seja, os portugueses, de ficarem ali e vão tentar literalmente expulsá-los da região de Minas Gerais. Porque a grande mágoa deles, a grande raiva, era mesmo os portugueses que estavam se aproveitando. O resto da população que estava descendo, até que eles aturavam daquele jeito, né? Mas o problema mesmo era com os portugueses. Então, nesse momento em que eles vão expulsar os emboabas, ou seja, os portugueses, do território recém-descoberto de extração do ouro, que ainda não era Minas Gerais, quando eles expulsam, os emboabas vão falar: não é assim, meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. E eles vão se organizar, e militarmente, lógico, armados, tá bom? Então, por isso que nós estamos falando em uma situação de guerra. E os portugueses, comandados por Manuel Nunes Vieira, que é esse cara que está aparecendo aqui na tela para vocês, esse carinha vai organizar as tropas, as pessoas que queriam lutar, que eram portugueses e queriam seu espaço em Minas Gerais para extrair o ouro dessa terra. Eles vão se organizar e vão lutar contra os paulistanos. E nesse momento vai começar uma disputa territorial muito grande entre emboabas, que são portugueses, e outros colonos que queriam adentrar na região, que se uniram aos portugueses, visto que, na teoria, todos poderiam extrair o ouro ali, se os paulistanos parassem de controlar, e os paulistanos e alguns apoiadores que já estavam lá dentro, lutando contra os emboabas e seus aliados. Então, essa guerra vai ter início. E o início dela é em 1707, ou seja, início ali, comecinho do século XVIII. Lembrando que para os portugueses era extremamente importante que isso desse certo, porque a coroa portuguesa tinha recém mudado para o rei João V, eu acho que é. E nessa mudança, o rei
ia, nossa, fazer tudo que ele sempre sonhou, porque ia entrar muito dinheiro, ia sustentar a colônia, ia sustentar Portugal, ia sustentar todos os luxos e regalias que a nobreza portuguesa sempre quis. Então é lógico que os portugueses vão entrar com tudo nessa guerra. E essa guerra vai durar ali de 1707 até 1709, quando os paulistas vão ser derrotados. Então nós temos uma duração de 3 anos de conflito. Lógico que esse conflito não é assim, um dia atrás do outro, né? Vão tomando regiões, daí dá uma acalmada, daí dá uma guerra de novo e assim vai indo. Mas a guerra, até ela ter fim mesmo, a Guerra dos Emboabas, ela tem esse período, 1707 até 1709. Então, como já é de se esperar, e que lógico nós todos sabemos, afinal Portugal sugou muito dinheiro, muito ouro, quase todo o ouro que o Brasil tinha, os Emboabas vão vencer, ou seja, os portugueses, a coroa portuguesa vai vencer a guerra contra os paulistanos. E aquela parte vai ser cortada da capitania paulista. Então nós temos algumas coisas que nós podemos destacar que os Emboabas, ou melhor, a coroa portuguesa, vai fazer pós vencer a Guerra dos Emboabas. A primeira coisa é enviar um novo governador que controle toda essa situação no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é próximo a Minas Gerais, então ele teria o controle dessa região para manipular melhor as coisas. Uma vez que foi descoberto o ouro, Portugal quer ter toda a certeza que ela vai extrair o máximo possível que ela conseguir. Segundo, a capitania de São Paulo vai ser remodulada e ali vai surgir o espaço onde nós conhecemos hoje como Minas Gerais, mas naquele período não levava esse nome. Eles chamavam de Minas de Ouro e posteriormente vai ganhar o nome de Minas Gerais, justamente por causa das minas de ouro. Só que essa região das Minas Gerais, ela vai logicamente pertencer agora à capitania do Rio de Janeiro. Por isso que eles mandam um novo governador para ter controle dessa região e manipular as coisas mais politicamente como eles têm interesse. E para tentar ter um controle ainda maior da extração do ouro, os povoados que ficaram mais populosos, vamos falar assim, porque não se pode chamar de cidades naquele período, porque a galera ia se amontoando assim. Então, os que tinham mais volume populacional vão ser catalogados ou classificados como vilas. Por quê? Porque assim você pode estabelecer determinadas coisas para arrecadar mais imposto dessa galera que está tirando ouro. Ou seja, se você tem determinadas vilas, você vai ter arrecadação maior, maior controle da galera que está extraindo ouro nessa região. A coroa portuguesa não é burra, então ela está pegando esse ouro aí para ela. E olha que interessante, só para cargo de conhecimento geral. A primeira vila fundada foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que é uma cidade, pessoal, que ficou muito conhecida por causa de um desastre há algum tempinho atrás e que você conhece hoje como Mariana. Lembra da lama toda que desceu e aquela catástrofe que ninguém mais fala disso hoje, que nem se sabe se as multas estão sendo pagas realmente? Então, Mariana foi a primeira vila fundada lá em 1711, galera. Veja que interessante. Depois vieram Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto, se eu não me engano, Sabará, entre outras. Temos inúmeras aí, mas isso não vem ao caso, isso com certeza não vai cair na sua prova aí que você está procurando, tá bom? Alguns adendos e conhecimentos nunca são demais, então vamos dar uma complementada. Um básico resumão, você já entendeu que a Guerra dos Emboabas vai acontecer basicamente quando os paulistanos vão expulsar os Emboabas, que são os portugueses. Eles vão ficar putaço da vida, vão falar, não é assim, vão se armar e vão lutar contra os paulistanos. Essa luta vai demorar aí 3 anos e quem vai sair vitorioso são os Emboabas, são os portugueses. E aí
vai ter toda aquela separação que nós falamos, um novo governador no Rio de Janeiro, a região de Minas Gerais vai pertencer agora à capitania do Rio de Janeiro, São Paulo vai ser remodulada o seu território da sua capitania e vão começar a surgir vilas para maior controle, etc. Isso daí é bem facinho, não é difícil, com certeza você sabe de tudo isso. O que é interessante a gente saber é que nessa parte, nesse início da exploração do ouro, o pessoal descia muito, galera. Então pensa, aquela região nordeste onde reinava a cana-de-açúcar, muita gente vai descer. E vai descer com escravo, vai descer com boi, com tudo que eles podiam. E chegando lá, tudo era muito escasso, principalmente comida. Então, nesse primeiro momento, por mais que na história pareça que as coisas estavam tudo se encaixando, apesar das guerras, faltava alimento e muito alimento. É comum em relatos que você vê da época, pessoas falando que, tipo, ironizando, né? Pessoas comiam pepitas de ouro imaginando que eram grandes espigas de milho, porque não tinha alimento. Quando Minas Gerais vai surgir, vai começar a se organizar, mesmo assim, pessoal, queijo era vendido por ouro, porque não tinha alimento na região. Nós vamos ter, sim, uma frota de comércio que vai surgir para essa região de Minas Gerais e que vai ser muito importante, que a gente vai ver daqui a alguns dias, quando a gente for falar das outras revoluções que vão acontecer nessa região. Mas é interessante a gente saber que já nesse período, ali de 1709 para frente, faltava comida nessa região, porque tinha muita gente e não tinha alimento para sustentar todo mundo. E do que adianta você ter 10 mil quilos de ouro se você não tem comida para comer e morre de fome? Então, era bastante complicado viver nessa região nesse momento, não era nada o sonho da extração do ouro, como muitos portugueses que vieram de Portugal para ficar ricos pensavam. Chegaram aqui, se depararam com uma realidade totalmente distinta do que eles traçaram no seu imaginário. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou amando voltar a fazer vídeos. Até a próxima, um grande beijo, falou e tchau!